respondidos e agora os 30 minutos começam a valer a partir de agora. Certíssimo. Bom, candidato, então vamos à primeira pergunta. De que forma a hidrovia Tietê-Paraná pode ser uma aliada no desenvolvimento urbano da cidade de Pederneiras? Olha, Ângelo, a hidrovia Tietê-Paraná, ela é uma hidrovia de 1.200 quilômetros. Ela é muito importante para o escoamento de grãos, principalmente. E Pederneiras é uma cidade privilegiada, porque a gente está ali no centro do estado de São Paulo e a gente já tem grandes empresas instaladas ali. A gente tem a Meca, a Luiz Dreyfus, a Torque, que momentaneamente está parada, mas que eu acho que entre as propostas de governo está a retomada da conversa para que ela possa voltar a atuar. E a gente tem instalando agora, que já vem uma conversa desde a gestão passada, que era o prefeito Daniel, a MRS, que também vai ser uma grande transportadora de grãos ali. Eu acho que Pederneiras tem muita vocação, né? A natureza ali já favoreceu, a gente tem boas rodovias, tem a hidrovia, tem a ferrovia. A gente tem que investir nisso porque é um grande desenvolvimento para a nossa cidade. A gente tem como proposta a retomada do terceiro trilho, que vem para poder chegar de Bauru e chegar até Pederneiras, ir para o Porto de Santos. A gente tem que estar pensando sempre em conversa junto ao governo do estado para melhorar a hidrovia cada vez mais, em tudo que for necessário. Mas eu acho que é um foco grande para a cidade, é uma vocação ali que a própria natureza favoreceu, né? Então a gente tem que aproveitar disso e desenvolver a nossa cidade. Candidata, boa tarde. Meu nome é Wilton Moreto, sou professor do ensino público e do particular aqui na cidade de Lençóis Paulista. Eu acho que a gente fez a abertura de uma questão, vamos dizer assim, muito peculiar ao município, né, que envolve tanto Pederneiras, Macatuba e Barra Bonita, que serão cidades-tema também, mas um tema que acaba permeando todos eles é a questão da saúde, né? Então, acredito que seja talvez o tema mais pontual dessa eleição. Então a preocupação maior vai muito em função disso. E a pasta da saúde, na sua administração, ela terá um lugar de destaque na prateleira de investimentos? E de que forma o município de Pederneiras tem em mente a ideia de aumentar a oferta de médicos na cidade num contexto de pós-pandemia? Olha, Wilton, acho que a saúde ela é uma prioridade de todos os governos e eu tenho a meu favor um trabalho prestado de 8 anos de prefeitura, onde a gente tinha posto de saúde aberto no período da noite, que a gente quer trazer isso de volta, que é uma conquista, a pessoa poder sair, trabalhar, voltar e levar seu filho, ou fazer uma própria consulta. Dessa maneira você está até evitando que o pronto-socorro municipal fique lotado, né? O pronto-socorro da Santa Casa. Acho que isso é uma coisa importante. Eu tinha muitos medicamentos, que é fundamental. Eu quero voltar a ter, não só a lista que eu tinha, que hoje ela é diminuída em 102 itens, que eu comparei da época que eu estava, até 8 anos atrás, com hoje. Eu acho que essa lista tem que não só voltar aos 102 e mais medicamentos modernos. Consegui naquela época, com redução de carga horária e atração de mais médicos, mais especialistas. Eu sou uma pessoa que passei por câncer de mama, né? 18 anos que eu, graças a Deus, estou curada. E eu fiz o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, que era totalmente voltado para a prevenção, desde o pré-natal, acompanhando a gestante e fazendo as mulheres de Pederneiras passarem ano a ano. E hoje eu vejo assim um pouco distorcida essa imagem da prevenção em Pederneiras. Eu quero voltar muito com o foco da saúde preventiva do homem. Tô lembrando que a gente acabou de sair do Outubro Rosa e nós estamos entrando no Novembro Azul, que é o momento de relembrar. A prevenção tem que ser o ano todo, mas saúde preventiva, com mais postos à noite, com novos postos. Por exemplo, eu já conversei com o Rodrigo Agostinho, ele já até fez uma emenda para a cidade de um novo posto no Jardim Planalto. A gente precisa investir pesado na saúde, trazer especialistas. Uma das minhas tristezas enquanto cidadã pederneirense foi o fechamento da UPA. E eu gostaria muito de lutar para que isso voltasse
a ser realidade em Pederneiras, ter de novo uma UPA em Pederneiras, porque desafogava o pronto-socorro. A gente tem que investir muito na Santa Casa. Eu fico preocupada, hoje não tem farmácia popular dentro da Santa Casa, que eu tinha na minha época. Então, se a pessoa passa, como por exemplo, foi feriado sexta-feira do funcionário público, a prefeitura não abriu. E segunda, finados também não abriu. A pessoa carente que passou no médico a partir da quinta-feira à noite, para pegar o remédio no posto de saúde, teve que esperar até hoje. Então a gente tem que ter essa preocupação de estar levando o cuidado próximo das pessoas no tempo correto. O remédio tem que estar dentro da Santa Casa, o remédio da prefeitura dentro da Santa Casa. Então, mais médicos. O CEL de Pederneiras, especialidade odontológica, foi premiado como o melhor do Brasil. Também a gente perdeu o foco da especialidade. Hoje ele está fazendo odontologia tradicional. Eu quero voltar a ser especialidade, quero voltar a ser preventivo. Essa opção de posto à noite, essa opção de mais remédios, essa opção de cuidado com as pessoas. Eu acho que saúde, humanizar, você tem que começar valorizando o funcionário público para que ele atenda com boa vontade. Tem coisa mais triste que você chegar num posto e a pessoa, em vez de olhar para você, olhar para o celular. E médico da família, existe alguma... Médico da família, a gente foi a primeira equipe da região. Eu falo isso com você com muito orgulho, porque era difícil. Depois que você faz o primeiro, os outros vão... Porque cria uma empatia muito grande com a população, né? Cria. Ela se sente muito assistida quando ela acaba criando esse laço de amizade com o médico, né? Uma e outra coisa, interessante. Além do PSF, que a gente vai dar continuidade, que é importante, toda a população, pode ser aqui em Lençóis, pode ser em Pederneiras, de 8 a 10% tem diabetes. Então nós vamos criar agora nessa gestão, se Deus me permitir, o povo também, o Centro de Atenção ao Diabético, onde ele passa, vai fazer os exames, ter nutricionista, ter médico, ter enfermeiro para os curativos. Sou fisioterapeuta, a reabilitação, fiz o centro de fisioterapia. A gente tinha um programa para cuidados com pacientes com AVC, a gente quer retomar isso. Então, experiências de sucesso eu quero retomar nessa gestão e criar polos novos, mais PSF, o Centro do Diabético, criar postos novos, a parceria com a Santa Casa. Acho que eu estou alongando no tempo aí. Vamos lá. Mudando um pouquinho de assunto, candidata, déficit habitacional não é uma realidade somente de Pederneiras, mas acredito, se não de todas as cidades do Brasil, da maioria, né? Qual que é o seu projeto para diminuir essa questão do déficit populacional na cidade de Pederneiras? Habitacional, né? Isso, habitacional na cidade de Pederneiras. Há no seu plano de governo a possibilidade de parcerias, de construção de novas moradias pela CDHU, ou então o programa Minha Casa Minha Vida, que são os programas aí que norteiam essa questão? Com certeza, gente. Eu acho que a gente tem que administrar para as pessoas, para as famílias, e todo mundo quer um teto, todo mundo quer um lar. Isso é a coisa mais primordial. E cabe à prefeitura proporcionar, principalmente para as pessoas de baixa renda. Se não tiver a casa popular, essa pessoa dificilmente vai conseguir sair de um aluguel. Então a gente tem que pensar, a gente já está pensando. Eu tenho um legado aí de construção de 1.200 casas, enquanto fui prefeita. Trabalhei bastante nesse sentido e, de novo, inclusive assim, a gente já está vendo áreas. E eu tenho uma ideia agora para esse governo, que eu adquiri áreas e fui construindo. Só que a gente tem vazios na cidade. Então a gente tem que preencher esses vazios. Dentro da cidade, em seguida de um bairro que é o Leonor, tem uma área do campo do governo, que é uma área do estado. Só ali comportam 400 casas que a gente pode pedir. Hoje não tem mais o CDHU, mas são casas paulistas, né? O CDHU está sendo extinto e a gente tem que estar lutando junto com a Casa Paulista e Minha Casa Minha Vida. Eu tenho um projeto que é um sonho da outra, mas não dei conta, que é uma obra cara. A gente tem uma avenida, não sei se vocês conseguem imaginar Pederneiras, depois tem até na minha página, Avenida do Confiança, interligando ao Antônio de Conte, que é o bairro para cima da linha, que eles falam. E ali a gente tem uma população de pelo menos 15 mil pessoas, com um único pontilhão, e agora, depois de muitos anos, reabriu a Cancela. Mas eu acho que Cancela
é bacana, tá lá aberto, mas assim, é mais perigoso do que um pontilhão. Eu gostaria de fazer essa avenida. Essa avenida, ela vai estar abrindo outro lado da cidade. A gente tem que fazer o pontilhão, tem que fazer passa pelo Ribeirão Pederneiras. Então é uma obra cara, mas que a gente já tem um compromisso do governo federal através do capitão Augusto. Ele foi lá, ele viu, ele sentiu a necessidade, gravou um vídeo se comprometendo com essa avenida. Nós vamos abrir outro lado da cidade para estar fazendo habitação. E o foco é quanto mais casa e casas baratas, para que as pessoas não tenham o sofrimento de estar pagando, né? A gente sabe que a população, fazendo um diagnóstico na caminhada, na campanha, a gente vai vendo, é muito importante a campanha. Você vai sentindo as carências, as pessoas precisando de mais saúde, precisando de casa, criança andando atrás da gente, querendo futebol, querendo... Então eu tô vendo, na campanha eu tô fazendo esse diagnóstico de Pederneiras e até repensando muita coisa, assim, isso é mais importante que isso, e casa fundamental. Bom, eu percebo que no que diz respeito à habitação é fundamental uma aliança, tanto o governo federal quanto o governo estadual, mas para o município crescer é fundamental a aliança com o empresariado, né? Então a gente tem que pensar muito a questão do emprego, né? Nossa região vive uma situação atípica, até por conta da obra da empresa de celulose que está se estabelecendo em Lençóis Macatuba e que acaba, de certa forma, fomentando o progresso como um todo, né? Apesar da crise econômica, a gente percebe que os municípios terão, a partir do ano que vem, uma possibilidade de crescimento muito grande por causa dessa demanda reprimida de 2020. Então, como a senhora, como futura prefeita da cidade, poderá agir no sentido de atrair empresas e de gerar mais empregos para o município de Pederneiras? Olha, eu posso te dizer que, para sair candidata, eu fiz toda uma análise de como estava a cidade e de como pode ser, para poder chegar trazendo coisas boas, trazendo esperança para as pessoas, porque para eu sair candidata e não fazer nada, fica trabalhando quieta no meu canto. Então analisei desde o orçamento, esses 16 anos que eu posso dizer que assim, eu fiquei 8 na prefeitura, o orçamento de Pederneiras ele foi num crescente. Comecei com 25 milhões, terminei com 79. Esse ano foi 141. Não houve queda de arrecadação, houve sim um crescimento. O ano que vem vai ser um ano mais difícil em função da pandemia, mas a gente vive um momento único que a região tem que aproveitar. E Pederneiras e Lençóis vão estar aí casando muito, por quê? Aqui a celulose, a Bracel aqui, ela vai precisar de muitas empresas satélites para dar esse apoio. Empresas que vão estar trabalhando ou empresas que vão estar usando o material. Por exemplo, eu andei conversando com um empresário que vai fazer papelão com o material daqui de Lençóis e vai estar vendendo para Pederneiras, que a gente tem empresa grande, para Jaú, para Bauru. E ele já falou, olha, uma empresa de 80 funcionários, para a gente uma empresa de 80 funcionários é muito importante. Eu acho que uma empresa de 5 funcionários para a gente é importante. São 5 famílias que estão empregadas. Não importa um microempreendedor sozinho, um emprego, ele está lá, ele está se defendendo. Então a gente se importa com todos. E a gente fazer essa união da região, aproveitar mesmo que Lençóis, vocês estão aqui num momento maravilhoso. A gente vai estar podendo levar empresas, principalmente através do nosso porto. Eu acho que é uma união muito feliz. A gente vai estar podendo escoar todo o material através da nossa hidrovia, do nosso porto. Então eu tenho muita esperança que a gente vai ter um governo aí de geração de empregos. E paralelo a isso, eu acho que a prefeitura... Eu fico feliz de falar, porque assim, eu sou filha de político, eu aprendi muito com meu pai. Meu pai abriu os 7 distritos de Pederneiras, ele que adquiriu a área e fez. Aí eu cheguei, concluí o 6º e fiz o 7º, que ainda existe espaço para novas empresas. Se for preciso, eu faço o 8. A gente quer desenvolvimento, mas a gente tem que fazer incentivo para essa empresa, além do acolhimento, de você estar mostrando o potencial regional e da nossa cidade, que eu acho que hoje são os distritos, é uma cidade que tem que estar preparada. A gente
falou agora há pouco da questão da saúde. O empresário, se ele vai se instalar em Pederneiras, ele quer saber como é a educação da tua cidade para os funcionários. Ele quer saber como está a saúde para os funcionários. Então você tem que ter uma cidade estruturada em todos os sentidos. Saúde, educação, creche para os funcionários. E é uma preocupação, e eu como gestora tenho que ter isso em mente, que a gente tem que desenvolver a cidade, vender a nossa cidade para que o empresário vá, fazer incentivo fiscal, principalmente para o jovem, porque é fundamental você colocar o jovem no mercado de trabalho e a mulher. Ainda existe diferença entre homem, mulher e o jovem. A mulher e o jovem sempre estão sendo deixados para trás. Então vamos fazer um incentivo, uma redução de imposto para a empresa que empregar a mulher e o jovem, o primeiro emprego. E candidata, só te cortando, para dar tempo da gente fazer todas as perguntas. Eu falo bastante, hein? Ainda na questão do momento vivido pela região nossa, como o Hilton citou anteriormente, podemos dizer que Lençóis Paulista, Pederneiras e toda a nossa região vive num oásis aí diante da situação causada, a crise econômica causada pelo novo coronavírus. A gente falou um pouco de emprego na pergunta anterior, mas como capitalizar isso para o desenvolvimento de Pederneiras como um todo, pensando em infraestrutura, pensando em saúde, educação, desenvolvimento de todos os setores aí? Desse momento que você está falando, eu acho que eu estava até englobando as duas perguntas numa só, né? Eu acho que para atrair o emprego, você tem que ter a cidade estruturada. É a questão que eu falei. Creche com horário compatível com a mãe que trabalha, redução de imposto, uma cidade que tenha vias urbanas, uma cidade, gente, hoje a gente tem um problema grande em função da pandemia e antes da pandemia, que é o transporte público de Pederneiras. Existe sim um contrato assinado por bastante tempo, mas eu tenho que, se entrar e se ganhar, tudo tem uma eleição, e eleição é sempre difícil. Mas assim, a gente tem que rever a questão do transporte público. A gente passou por esse momento agora ainda, de pessoas perdendo o emprego por conta de não conseguir vir trabalhar por conta de transporte público. Então não dá para você falar assim, isso é importante. Quando você fala em gestão, você tem que pensar num todo. A educação é fundamental, a saúde é fundamental, o atrativo de empresa é fundamental. Mas eu acho que a gente vive esse momento maravilhoso que é vocação regional. E a gente tem que aproveitar esse momento, investir em muito cursos profissionalizantes. Quando eu fui prefeita, eu trouxe o Senai e eu criei, através da prefeitura, o curso de geração de renda. O Senai tem que ver qual é a nova vocação, o que precisa. A gente está trazendo curso para isso. Tem que melhorar, você tem que buscar progresso. Tem que ter uma visão ampla e focar e trabalhar, fazer a nossa região como um todo crescer. Bom, já que você tocou na questão da gente enxergar o todo, né? Nós nunca podemos esquecer que o ser humano é um ser holístico, né? A gente, para entender o ser humano, tem que entender na sua totalidade. E o que pegou muito na pandemia é, muitas vezes, uma diminuição, um desprezo em relação ao próprio lazer, ao próprio turismo, né? Então é preciso repensar nossas práticas, porque nossas cidades são muito carentes de alternativas, tanto para os seus cidadãos quanto para os jovens. Então, como promover o turismo, o lazer em Pederneiras, visando principalmente a exploração do Rio Tietê, né? E esse potencial, vamos dizer assim, náutico que a cidade tem, né? Como tornar isso um atrativo ainda mais, como, por exemplo, a Avaré acaba desempenhando na parte sul do estado, né? Pederneiras não poderia fazer isso aqui na região central? Olha, eu acho que você falou esporte, lazer, turismo. Eu olho, é o que eu falei para você, eu não consigo olhar uma administração e falar assim, olha, isso não é importante, isso é segundo plano, isso é café pequeno, a gente não pode pensar. Eu acho que a gente tem que pensar desde do pré-natal até fazer creche para o idoso, que eu fiz uma e quero pensar que entra também na qualidade de vida para o empresário. Tá ali olhando como um todo. Que a gente tem o empresário, a gente tem o funcionário, mas tem uma família por trás dele. O turismo, quando a gente pensa em turismo, vamos falar de esporte primeiro, que você me perguntou as duas coisas. Esporte é saúde. Porque a saúde hoje,
a gente tem tantas doenças que são doenças emocionais, psicossomáticas. A gente tem que cuidar de tudo. Quando você trabalha com cultura e com esporte, você está cuidando da saúde mental das pessoas. Então são fundamentais, são parceiras da promoção da saúde. Então a gente tem que ter investimento de cultura e vamos focar no turismo que você me perguntou. Os países mais de primeiro mundo, quando a gente vai aí para a Europa, para os Estados Unidos, o turismo é um forte aliado da economia. E a gente tem que trazer essa ideia para perto da gente. A gente tem que aproveitar a vocação que a gente tem e estar desenvolvendo o turismo. O Tietê, as pessoas da capital não acreditam na hora que chegam e deparam com o nosso Tietê. Nosso Tietê é maravilhoso. Então a gente hoje tem marina particular, tem privada, mas a gente tem que estar investindo muito. Pederneiras, a partir do ano que vem, vai ter um presente também. Vocês, jornalistas, conhecem o Carlos Nascimento. Ele tá, enquanto fui prefeita lá atrás, foi quando ele lançou o barco dele, que cabe 500 pessoas, que vai estar percorrendo a nossa hidrovia, e o ponto de parada para embarque, desembarque, é Pederneiras. Então a gente vai ter ali um centro de eventos e a gente tem que estar vendendo isso para o Brasil inteiro, para o Brasil conhecer a nossa região, conhecer Pederneiras. Existe a vocação desse evento, a gente aproveitar a nossa margem, vender mesmo a nossa cidade para hotéis, para valorizar o que a gente tem hoje. A gente tem bons hotéis em Pederneiras, bons restaurantes. Então eu tenho um restaurante, sabia? Eu sou Candidata, só também. para que a senhora possa responder as 7 perguntas, vamos passar aqui para o próximo tema, por favor. Candidato. E lembrar que tem a pesca também, hein? Que você pode cuidar do rio e trazer quanta gente que adora pescar. Meu marido sai de Pederneiras e vai no Mato Grosso. E candidata, falando em 2021, primeiro ano do próximo prefeito nas cidades de todo o Brasil, 2021 não será um ano fácil. E muitas cidades, muitos candidatos já falam em reduzir o número de secretarias e cargos comissionados. O que você pensa com relação a isso? Pederneiras, o número de secretarias e cargos comissionados é condizente com o tamanho do município e a sua arrecadação, ou é possível diminuir esses números? Olha, eu quero dizer para vocês que a gente tem que enfrentar junto o ano que vem e todo o governo. Eu acho que tem que ter uma valorização do funcionário público, do funcionário de carreira. Ele tem que estar motivado. O prefeito entra, sai, fica 4 anos, vai embora, os cargos de confiança entram e saem. Então, assim, a gente tem que focar em capacitação, em melhoria do funcionário público. Eu sou muito a favor de redução de cargo de confiança. A gente tem que valorizar os de carreira que podem ser teu braço direito. Não existe administração sem um grupo te alicerçando ali, um grupo de confiança. Mas o mínimo possível, fusões de secretarias, todas são importantes. Mas às vezes o mesmo grupo consegue tocar 2 secretarias. Então eu penso em cortar gastos e colocar mais para investimento da cidade. Tá cuidando aí de Pederneiras num olhar carinhoso. Eu falo sempre que tem que ter um olhar de mãe mesmo para Pederneiras, para as pessoas. E sem abuso, gente. Menos cargo de confiança, valorizar o funcionário e valorizar sempre, em primeiro plano, a população de Pederneiras, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo. Que todo bom administrador sabe que gasto é que nem unha, né? A gente tem que ficar cortando constantemente e é coisa que a gente às vezes deixa de lado e não é sempre que as receitas vão estar lá em cima, né? Às vezes o fundo de participação do município diminui de ano para ano e com o município muito oneroso, os investimentos acabam minguando por conta de folha de pagamento, que eu acredito que seja o maior problema do Brasil nos dias de hoje, né? Você tem certeza? Eu não duvido, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Fica todos os entes federativos ali engessados, né? Tanto os municípios quanto estados e a própria federação, porque estão lá extrapolando já aquele limite legal que a nossa Constituição acaba permitindo. Mesmo porque, né? Se você gastar tudo com folha de pagamento, que é o limite aí de 52, 54, já é processo. O que te sobra para investir, gente? Você tem que pensar em material para educação, asfalto, merenda, remédio. Assim, a gente tem que reduzir
gastos e propiciar mais qualidade de vida para Pederneiras. Bom, então já vamos engatar a última questão aqui. Eu gostaria de te deixar à vontade para que você possa fazer suas considerações finais e encerrar sua participação a seu gosto. Olha, primeiro que eu quero agradecer de estar aqui junto com vocês, dessa oportunidade que a gente tem. Uma eleição tão difícil que, se não fosse vocês, se não fosse mídia social, a gente não estaria chegando até as pessoas. São através das entrevistas que a gente consegue levar um pouquinho do que a gente pensa. Eu estou vivendo um momento feliz, adoro política, eu vejo política assim como, não como uma profissão, porque não pode ser, a gente não pode nunca depender da política, mas assim, você tem que ter aquela vocação de gostar, de estar trabalhando, e realiza demais. Estou unida, estou junto com o João, a gente que era adversário. Eu acho que essa pandemia veio até pra gente refazer valores, gente. Veio um ano tão triste e está sendo um ano tão complicado que cada um de nós, dentro da sua própria vida, sabe que sentiu alguma coisa, algum reflexo teve. E a gente não pode sair diferente disso tudo. A gente tem que viver momentos alegres, momentos de paz. E eu acho que eu já tive um ganho muito grande, que é a superação de adversidades e pensar mais na cidade. É uma coisa que todo mundo me pedia. Pederneiras não ganha nada com briga, aliás, cidade nenhuma ganha com briga. Então eu estou aqui assim de coração aberto, somando. Não cabe a nenhum gestor escolher estado, federação. Eu acho que a gente tem que ganhar a eleição no dia seguinte, buscar o presidente, buscar o governador, buscar o terceiro setor, as entidades, buscar a população e trabalhar unido. E todo mundo que quiser somar ali a gente só tem que agradecer. Então eu queria aproveitar esse espaço e pedir para as pessoas que estão nos ouvindo que me dê uma chance para voltar a ser prefeita, para cuidar de Pederneiras, para cuidar de cada um de Pederneiras, pensar, somar com a nossa região, que é muito importante, né? Aproveitar vocês que estão aqui por cima de tudo e levar o progresso de Lençóis para Pederneiras. Eu fico muito agradecida, acho que o meu tempo tá se esgotando, né? Então, nós estamos aí há 13 dias da eleição. Gostaria de chegar na casa de todas as pessoas, mas eu acho que fica impossível por tanta restrição. Mas por aqui eu mando meu abraço e peço voto Partido Verde 43 nesse 15 de novembro. Muito obrigada a todos vocês. Recebemos nos estúdios da Rota 107